Deixa eu pôr aqui. Eu trouxe uma ajuda médica para o grupo. Olá! A doutora Jéssica, que é também uma mãe recente e também está entrando para amigas que correm para o aprendizado da corrida também. Só que a gente conversou muito, né? Ela é especialista em... Posso te apresentar? Ela é especialista, né, em mulheres maduras e que estão aí na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa para falar um pouquinho sobre as questões hormonais, né? Então, o quanto a gente, não só hormonais, mas o quanto hoje a gente tem se confundido com a questão da saúde mental, hormônio e a saúde de todo o resto, que não é hormônio, que não é mental, porque parece que tudo agora é hormônio mental. Ou é uma coisa ou outra, né? Então, tem muitas questões que a gente vai trazer para o grupo, tá? Que elas são específicas. Até uma delas, a Sá, posso contar para eles? A Sá até falou um pouquinho que ela estava se sentindo muito cansada, né? Sem ânimo para correr e tal. E ela foi olhar, tinha uma falta de B12. B12 e ferritina. E estava desequilibrado, estava desregulado. Então, o quanto isso estava impactando, e aí assim, ai meu Deus, ó céus, ó azar, né? Eu vejo todo mundo correndo, que lindo, as pessoas postam no grupo, felizes, e eu aqui sem conseguir levantar. Mais alguém aqui já viveu esse desequilíbrio de vitamina? Eu não estava desequilibrada, mas eu achei que era perigo. Achou? E mexeu? Eu ia, mas aí o como era quente. Tô tomando ferro na veia. Também, na veia. Que, aliás, ontem, né, você estava trazendo... ela estava num curso sobre as novidades das terapias injetáveis. Então, fala um pouquinho sobre isso, Gé. E eu estou abrindo o grupo, tá? Para a gente também façam perguntas e falem sobre esses temas, tá? Que está ligado à área médica, que tem uma especificidade com a saúde da mulher, porque, além de mim, hoje a gente tem a Jéssica e tem a... Obrigada. E tem a doutora Andréia também, físio, lá no grupo. Então, a gente vai estar lá e podem perguntar abertamente, mas se for uma pergunta, né, que vocês não se sentem à vontade, pode fazer no particular também. Bom, conversar um pouquinho, prazer todo mundo, estou entrando agora aqui no grupo. Processo de amadurecimento, envelhecimento é natural, todas nós vamos passar, né? Só que a gente não precisa passar de uma forma sofrida, sem qualidade de vida, a gente pode passar de uma forma leve, né? Eu falo para as minhas pacientes, não tem por que você sofrer nesse período, tem como a gente se preparar para esse período, né? Então, é natural a queda dos hormônios, né? Principalmente do estradiol, e a gente sabe que o estradiol, ele atua em vários sistemas no nosso corpo. Então, no sistema cardiovascular, na parte hormonal uterina, na parte de cérebro. Então, às vezes, você está naquele período 40 a mais, você começa a ter uma dificuldade no sono. Nossa, minha memória não está boa. Pode sim ser uma queda hormonal, mas pode ser uma deficiência de vitamina, né? Nem tudo, a insônia, a fadiga, né? Os calores, aquele cansaço extremo, às vezes não é por conta do hormônio. Então, a gente tem que ter essa visão integrativa para entender a mulher como um todo, né? Porque essa fase todas nós vamos passar. E sim, a reposição hormonal, quando que é o ideal a gente começar? É na perimenopausa, naquela mulher que ainda menstrua, mas ela começou a ter sintomas, porque eu vou evitar um aumento do risco cardiovascular, um aumento da osteoporose, vou evitar alterar o sono dela, vou evitar alterações de ansiedade, estresse, labilidade emocional. A Ju até me mandou um vídeo que eu estava vendo hoje de manhã, o marido falando, né? Ah, minha mulher chegou na menopausa e eu quase me separei. Então, a gente consegue passar por esse período com qualidade, mas a gente precisa ver a mulher como um todo. Não adianta eu dar hormônio se ela não cuida da mente, se ela não cuida
da Sedentária. saúde sedentária, né? Se a gente não vê as vitaminas, os minerais que ela precisa. Então, é muito importante a gente entender que o nosso corpo está totalmente conectado. A saúde do nosso intestino também está totalmente relacionada com tudo. A gente fala que o nosso intestino é o segundo cérebro. Se a gente está com uma disfunção intestinal, isso vai alterar toda uma cadeia. Então, isso é importante. Eu estava até ontem no curso, a gente falou bastante sobre essa questão intestinal, que a gente tem que estabilizar. Então, às vezes tem uma desbiose, uma síndrome de intestino irritável, existe a intolerância ao glúten não celíaca. Então, você não precisa ter doença celíaca para ter uma intolerância ao glúten. É até legal que a gente fala assim, vamos fazer um teste. 15 dias, tira o glúten e derivados de leite. Como você se sente? Então, a pessoa que pode ter essa intolerância, normalmente vai ter uma melhora da distensão, aquele desconforto, vai dar aquela enxugada que a gente fala, mas é importante a gente avaliar. Por exemplo, a vitamina B12, principal fonte é carne vermelha. Só que a gente sabe que a carne vermelha a gente tem que comer no máximo 3 vezes por semana. A gente tem que preferir a carne branca, o peixe. Então, é muito importante. A deficiência de B12, de ferritina, a gente está lá, se arrastando. Às vezes eu pego o paciente com a ferritina de 8 e falo, como você vive? Não tem como você viver desse jeito. Você precisa de substrato, né? Você precisa de... Se às vezes só a dieta não é suficiente, às vezes a gente tem que realmente suplementar. Mas E olha que momento próspero que a gente está vivendo, né? As nossas antepassadas não passaram por isso, né? A gente não teve a possibilidade de fazer essa análise, de nada disso. De carne menor, né? Os antepassados não comiam tanta carne. Não, Né? era caro. Assim, a saúde era melhor. Sim. E o açúcar, né, também, né, que passado... eu brinco, você fala com as pacientes, o pacotinho, né? Sabe, vamos evitar de abrir o pacotinho, vamos comer a fruta, a verdura, legumes, arroz, feijão, né? Evitar aqueles pacotinhos, né? Porque às vezes fala assim, mas uma barrinha de cereal, é pacotinho, é industrializado, né? Não é uma fonte natural. Então tem conservante, tem tudo isso que acaba inflamando o nosso corpo e a gente sente. Não adianta, a gente sente. Sim. Essa inflamação, esse cansaço, essa fadiga. E principalmente nesse período perimenopausa e menopausa, as coisas vão se somando, né? Eu recebi uma mensagem ontem de uma paciente minha falando assim, doutora, eu não me reconheço mais, eu não sei quem mais eu sou. Eu não sou a mesma mulher, eu estou irritada, eu não estou conseguindo dormir, eu faço atividade física todo dia, não consigo ter energia para ir. Aí eu falei assim, calma. Então, vamos lá, já passei todos os exames, vamos avaliar a deficiência de vitamina, deficiência, vamos repor. Tem contraindicação à reposição hormonal? Gente, não tenham medo de hormônio, tá? O hormônio, ele não é vilão. Eu sei que isso é uma crença limitante que vem dos nossos, infelizmente, dos nossos antepassados, por conta de um estudo que teve, WHI, que mostrou a relação de hormônio com câncer. O mesmo hormônio que a gente toma na reposição é o hormônio do anticoncepcional. Só que o anticoncepcional, a dose é muito maior do que da reposição hormonal. Então, desde que você não tenha uma contraindicação absoluta, a reposição hormonal ela só vai trazer benefícios. Saúde cardiovascular, sistema neurológico, no sono, saúde mental, tudo. Então, a gente vai evitar diversas doenças. E principalmente, a gente estava conversando bastante sobre a parte cardiovascular, pensando na corrida e tudo mais. O estrogênio, né, que é o hormônio que a gente vai caindo naturalmente até parar a produção, ele age no nosso endotélio, que está presente nos nossos vasos. Então, imagina que os nossos vasos sanguíneos, artérias, às vezes, são elásticos. Quando a gente vai perdendo, né, diminuindo o estrogênio, é como se fosse ficando rígido. E aí é quando começa a acumular a placa de gordura, é quando começa a ter aquela disfunção, diminuir a parte, vamos dizer assim, não é que diminui a parte sanguínea, mas a gente começa a ter uma alteração do vaso. E isso é importante, que eu até estava falando com a Ju. Será que é interessante eu mencionar? Por que é melhor a gente começar a reposição na perimenopausa? Exatamente para a gente evitar de chegar a esse ponto. A gente sabe que depois de 10 anos da menopausa, o vaso já está muito enrijecido, ela já pode ter placas. E aí, se eu entro com hormônio, a gente tem um risco de trombose, né? Uma tromboembolia pulmonar. Então, a gente tem alguns riscos, porque aquele vaso já
vamos dizer assim, não tem mais aquele vício, né? Não tem aquela elasticidade, tudo. Tudo é a história da prevenção, Exato. né? Então, hoje, com esses estudos, o que acontece? A mulher, ela ia cuidar do hormônio na hora que o hormônio já estava embaixo. Só que aí, na hora que ela vem, desregula e tem que regular de novo. Se você vai gradativamente, não tendo uma perda tão significativa que você vai fazer na reposição, aquilo é gradual também, né? E a questão do cardiovascular, né, que é o benefício principal da corrida, ele não é a bola da vez, né? A corrida, sim, é a bola da vez, mas a gente não ouve mais tanto falar sobre o problema cardiovascular, que é o que mais mata ainda no nosso país e no mundo. Então, assim, a mulher, ela entra num risco muito sério cardiovascular a partir dos 40, 35 anos já começa. Para quem tem doenças cardíacas na família, mais ainda, né? Ontem foi o dia de conscientização da pressão alta, né? E os problemas de pressão são uma realidade muito grande. Então, a corrida, ela vem ajudar toda essa questão da vascularização, da elasticidade. Imagina que a gente está treinando esse elástico. Se a gente for pensar em músculo, vamos fazer uma interface. Aquele músculo que não alonga, ele é rígido. O músculo que você está, né, trabalhando ele flexibiliza. A mesma coisa o vaso sanguíneo, né? Então, você está trabalhando esse pulso, né? Então, isso tem uma melhora cardiovascular, traz essa melhora cardiovascular. Fora que o coração, ele é uma bomba. E dentro dele tem uma cavidade. Então, essa cavidade, ela se irriga de sangue e aí você contrai e expulsa. A força desse coração, desse músculo, que é um músculo chamado miocárdio, a força desse músculo é que vai dizer o quanto você tem ou não que bater mais vezes para levar esse sangue para mais lugares. É por isso que tem pessoas que têm mais batimentos cardíacos e pessoas que com menos batimentos cardíacos fazem a mesma coisa. Um atleta, o coração dele bate assim. E uma pessoa que não é treinada, um sedentário, bate assim, para ele fazer a mesma caminhada. Isso chama frequência cardíaca. Então, quanto mais forte está o meu coração, quanto mais esses vasos estão preparados e bons, menos eu preciso me esforçar. Eu bombeio. Nuno Cobra dizia o seguinte: o sedentário tem coração de passarinho, né? Bate, 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 não leva sangue para lugar nenhum, porque é muito pequenininha a irrigação, tá? Então, esse é um grande motivador, né? Já lembra, assim, nossa, eu quero ter uma bomba cardíaca. Esse é um olhar integral, tá? Então, a gente vai falar de detalhes, vai ter dia que a gente vai falar de vitamina B12, e tem dia que a gente vai falar de temas como a ferritina, e não só disso, né, de hormônios, para a gente ir aumentando o nosso nível de consciência. O que isso tem a ver com a corrida? Tudo a ver com a corrida, porque a constância, a preguiça, todas essas questões estão ligadas a essa saúde integral, tá? Dúvidas? Aproveita que ela está aqui. Pode falar. Eu, com todo esse desequilíbrio de vitamina, hoje a minha dificuldade é ingerir. Eu tenho dificuldade. Ontem eu estava no aplicativo colocando, e para mim é bem. Hoje eu olhei para aquele complexo de vitamina. Então, a gente tem algumas alternativas, né? Ontem eu até estava num curso, aqui na clínica a gente faz os injetáveis, então tem como a gente repor as vitaminas de outra maneira. Então, seja endovenoso, seja intramuscular. Então, às vezes, você tem 1 milhão de comprimidos para tomar. Aí, uma vitamina são 5 cápsulas desse tamanho. Não adianta, às vezes não tem estômago que aguente. Então, a gente tem outras alternativas. O ferro endovenoso, a vitamina D intramuscular, a vitamina B12. Não necessariamente a gente precisa tomar o comprimido todo dia. Então, às vezes, óbvio, tem que avaliar, porque cada pessoa é única. Dá para fazer uma vitamina D
intramuscular uma vez por mês, tem mulheres a cada 3 meses, uma B12 a cada 3 meses, e aí você vai tirando essa parte dos comprimidos e tudo mais. Mas existem outras maneiras. Vitaminas, todo o complexo B, né? B1, B2, B9, tudo isso a gente consegue fazer de maneira injetável, endovenosa ou intramuscular. Não necessariamente precisa do comprimido, né? Às vezes a gente entra com o comprimido para uma manutenção, mas às vezes você toma ferro endovenoso. Você também tomou ferro endovenoso. Hoje, como eu comecei, eu tomo ferro endovenoso, a B12 intramuscular e a D sublingual. Então, a gente tem essas opções, porque, vamos dizer assim, é como se a gente fizesse dar uma carga, né? Pra gente dar um start. Então, assim, você toma, que nem a Ju falou, né? Meu bebê tem 5 meses, então na gestação a gente tem muito consumo de ferro. Eu tomei ferro 3 vezes endovenoso na gestação. E você toma ferro, você já dá uma coisa assim, ó. Você fala assim. E uma coisa que é muito importante, às vezes a gente se atém, né? Principalmente quem não entende, valor de referência do laboratório. Ah, minha B12 tá 300. Meu amor, B12 de 300, você tá ali, ó. B12 tem que ser acima de 700. Sim. Tá? A vitamina D, tá de 20, tá normal. Não, vitamina D tem que ser acima de 50, 70, né? Óbvio, a gente não pode ter uma intoxicação também, porque é perigoso, mas a gente tem valor de referência, pegou 1 milhão de pessoas e fizeram, disso é normal. Mas às vezes não é o que você precisa mais. Né? Você precisa além. O ferro, de 800, não, 80. Isso, 80, 90, a ferritina. A ferritina. A ferritina, Eu tomei ferro em comprimido, 2 meses. O ferro em comprimido, ele pode dar constipação intestinal, não sei se você teve, Não. e pode dar distensão também. E a absorção dele não é tão boa. Então, pensa que tudo que a gente toma por boca, a gente vai ter uma absorção no nosso intestino. Então, se o nosso intestino não está saudável, ele não vai absorver direito. Então, a sua reposição não vai ser eficiente. Calor, que parece que eu vou morrer, insônia, tudo. Eu tenho esse pensamento, não sei se vocês também têm. Hormonal, a gente vai ter câncer. Então, porque eu nunca tomei anticoncepcional, pouco, coisa assim, entendi, já operei. Como eu já estou em menopausa, se eu não estou, quero nem chegar, porque, gente, é muito ruim. Então, eu não consigo, eu não sabe o que você está sentindo, eu não vou. Tem como eu suplementar agora, porque você falou que tem essa dificuldade, porque já caiu, eu tomo muito chá. E médico naturalista indicou chá. Eu operei o útero, mas ficou os meus ovários. Quando a gente tira o útero, a menopausa ela é um diagnóstico clínico, retrospectivo. Então, quando a gente completa 1 ano sem menstruar, a gente fala a data da menopausa anterior. Quando a gente tira o útero, os ovários ficam, os ovários que produzem os hormônios. Então, a gente meio que vai ter que entender quando foi a sua menopausa pelos sintomas e pela dosagem hormonal. Então, pelo que tomo ônibus. Então, a gente consegue repor o hormônio tranquilamente. Obviamente que precisa de uma consulta, porque tem várias questões, vários quesitos, entender história familiar e tudo mais. Dá. Sim, dá. Mas é o que eu falo assim. Eu sou concepcional, e os mais até entrando para ele inibe algum sintoma da menopausa, porque, por exemplo, eu tive filho há 5 anos, e eu fui o DIU, agora eu vou trocar mais 5 anos, daqui a pouco mais 5 anos, e eu não sinto nada. Eu não sei quando era o período para menstruar, eu não tenho TPM, não tenho nada. Então, em algum momento, ele vai inibir esses sintomas que eu poderia fazer a reposição hormonal? Não.
Então, ele vai inibir essa questão da menstruação, a mesma coisa da mulher que tira o útero, só. Mas você vai começar a ter calores, vai começar a ter alteração de sono, vai ter tudo. Mas ele não inibe esses sintomas que eu tava Não inibe, você vai perceber. Eu falo assim, a gente tem que ter autoconhecimento. Então, a gente sabe quando o nosso corpo não tá bom. A gente sabe. Você tem que se conhecer, porque quando algo desequilibra, você sabe, no fundo você sabe, não é o seu normal, você não é desse jeito. E aí você começa sutil. Então, por exemplo, a paciente na perimenopausa, o primeiro sintoma é ciclo menstrual, começa a encurtar ou começa a ficar longo. Aí vem pouquinho, aí no outro mês vem muito, mancha a roupa. Então, esse é o primeiro sintoma. Você começa a ficar mais irritada, aquela TPM mais intensa, que você quer matar o marido, quer mandar o filho embora de casa, essas coisas. Então, são os principais. Tá estranha. Você Tá estranha. tá estranha. Você tá estranha. A precoce também, não tem? A precoce é abaixo de 40 anos. É, porque eu sinto, assim, eu tenho 40, fiz agora em novembro. E, assim, muita coisa que ela tá falando, eu sinto já. É, assim, um calor é horrível, meu coração começa a acelerar do nada, principalmente na hora que eu vou dormir. Às vezes parece que ele tá muito acelerado, ou às vezes parece que ele não tá batendo, entendeu? Então, assim, e aí quando eu tô eu nunca tomei anticoncepcional, nunca. Então, e aí eu fico pensando, caraca, assim, tem certas coisas que eu faço e eu tenho todos esses sintomas. Será que eu já tô entrando na precoce? Não precoce, porque a precoce é antes dos 40 anos. Então, a gente sabe que a idade média da mulher entrar na menopausa, né, 1 ano sem menstruar, entre os 45 e 55 anos. Mas a nossa idade da menopausa tem muita relação com a idade da nossa mãe. Então, sua mãe entrou na menopausa com 50 anos. Então, a idade pode ser próxima. Só que tem algumas coisas que a gente fala muito da epigenética. O que é epigenética? Então, o nosso DNA não muda, mas o nosso ambiente faz mudar, né? Então, se você é sedentária, se você fuma, se você come muito industrializado, tudo isso, ansiedade, pode antecipar essa menopausa. E a gente sabe que os sintomas perimenopausa podem começar 8 anos antes da menopausa. Então, você vai esperar a mulher ficar 1 ano sem menstruar para você tratar? 8 anos sofrendo. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado também é que nem tudo é a perimenopausa. Porque, por exemplo, o coração disparar pode ser ansiedade, né? E muita coisa hoje é, sim, a saúde mental, né? Olha, tem alguém aqui entre nós. A ansiedade, mas na hora que eu tô tranquila, é tão bem dormir que eu tô ansiosa. Sim. Só que aí, quando eu vou deitar, o coração dispara, começa a suar. Sim. Muito desagradável. Mas a tristeza. E aí não é, né? A tristeza aumenta. Sim. Aí o que ela falou uma coisa, hormônio para mim é brega. Que assim, antes do hormônio, eu era uma pessoa assim, eu tive crise de ansiedade, emagreci 4 quilos uma semana. Eu tenho infecção de urina decorrentes, até eu quero perguntar. Mas eu tinha mensalmente infecção de urina. E o hormônio me ajudou bastante. Né? Não dormia. Eu sou uma pessoa muito para cima, assim, quem me conhece. Eu, para baixo, eu não tinha vontade de fazer nada. Depois que eu tinha esse medo porque minha mãe morreu de câncer no pâncreas. Mas assim, eu ia viver como? Eu não tinha qualidade de vida. Um hormônio, eu sou outra pessoa. Se eu paro de tomar, às vezes eu falo, eu vou parar. Eu já caio na hora. Você vai tomar o resto da vida. Eu já caio, passar. Eu já começo com aquela tristeza, com aquela agonia e as infecções de urina. Melhorou muito, porque eu tinha mensalmente, mas eu ainda tenho um pouco. Então, alguma coisa... A gente pensa na reposição hormonal, então tem várias vias, né? Então, qual hormônio a gente tem que repor? O estradiol, que é o que vai melhorar. Mas quando a gente pensa na infecção urinária de infecção, nossa uretra está aqui, bem em cima da nossa entrada da vagina, né? Então, a falta de hormônio atrofia a região íntima. Então, a mucosa da vagina e toda a mucosa ali periuretral, ela vai ficando fina, ela perde aquele viço, ela perde as ondulações, ela vai ficando pálida, por isso que começa a dar os sintomas de infecção urinária recorrente. Candidíase também dá bastante. Candidíase também, porque altera o pH, todo esse processo altera o pH da vagina.
E muitas vezes a paciente, eu tenho infecção urinária de repetição, mas ela não tem, ela tem deficiência hormonal. Então, nesses casos, o hormônio intravaginal, ele soma para melhorar esses sintomas também. E também, claro, eu acho que isso tem mais peso. Mas depois de correr, tome banho e troca a calcinha e essas roupas de ginástica, porque realmente essas roupas, aí depois põe calçadinhos, né? Então, e dormir sem calcinha, né? Isso é assim, é básico dormir sem calcinha. Eu brinco, falo para os meus pacientes. No começo é estranho, você fala assim, nossa, tá faltando alguma coisa. Depois é libertador. Você não quer dormir de calcinha. Você põe calcinha e fala assim, meu Deus, que é isso? Eu já ensino minha filha pequenininha. Exato, Não precisa dormir de calcinha. Isso que a Ju falou é muito importante. Então, depois que a gente faz uma atividade física, vamos tomar banho. Não dá para tomar banho, troca de roupa, troca a calcinha, porque fica úmido, isso vai alterar o pH. E quando a gente pensa na calcinha ideal, gente, a calcinha ideal é de algodão, não adianta. O forro de algodão, menos pior. Mas a calcinha tem que ser de algodão e cores claras. Porque, óbvio, vai sair com o marido, com o namorado, enfim, bota uma calcinha bonitinha. Mas o dia a dia, a calcinha de algodão em cores claras, bege, branca, cinza claro, tem. Por conta, imagina que o preto é uma tintura, então imagina o algodão é uma fibra natural. Para ela virar preta, vai uma tintura lá. E tem mulheres que têm mais sensibilidade que outras, claro, né? Não, eu sim. mesmo meia calça, eu não consigo, porque já começa a queimar, já começa a me dar infecção. Olha, bem sensível. Assim, eu desmemorizo. Eu decorava. Na época eu trabalhava numa empresa que eu cuidava de 8 lojas, né? Eu sabia o CNPJ de todas, os RGs, os CPF de todos os sócios. Hoje em dia eu não consigo decorar nem o meu. A nossa memória nesse período, o estrogênio também age, né, nessa parte. Então, a deficiência, né, o estrogênio diminuindo vai dar essa alteração. Mas, por exemplo, deficiência de vitamina B12 também dá falta de memória. Deficiência de vitamina D, ferro baixo também. Então, é por isso que a gente fala, tem que avaliar como um todo. Nem tudo é a causa, é a perimenopausa ou a menopausa. Isso é o estresse. Existem outras coisas. E por isso que a prática de mindfulness é muito importante também nesse período. E você conseguir se concentrar, essa questão do dormir, né? Eu faço muito exercício de respiração, igual a Ju passou lá, passo muito para as minhas pacientes. Então, tá lá na cama olhando, começa a vir mil coisas. Vamos fazer um exercício de respiração. Não deu certo? Aí eu passo outro exercício. Porque a nossa mente, ela é assim, ó. Né? Então, é filho, é carreira, é marido, é casa, é não sei o quê. E a gente precisa desse momento. E a corrida também é aquele momento que você está concentrada naquilo. Você está concentrada naquilo, respirando, prestando atenção na sua respiração, na sua passada e tudo isso. É o momento que você esquece do filho, do marido, da casa, que tem que pagar a conta tal, que o boleto vai chegar, que não. Então, é aquele momento que... E a gente precisa ter isso. A gente precisa ter um momento nosso, senão a gente fica por conta dos outros, né? E se a gente não tá bem, como que nosso filho vai estar bem? Como o nosso marido vai estar bem? Como a nossa casa vai estar em harmonia? Então, a gente precisa cuidar da gente, né? Senão, tudo desequilibra. Eu falo que, assim, eu acho que a mulher, ela é o principal equilíbrio de uma casa também, né? De uma família. Então, se a gente não tá, tudo tá desequilibrado. E o autoconhecimento, você se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, você sabe quando algo tá fugindo do normal, né? E é a hora da gente procurar ajuda. Sim, sim. E aí, uma outra coisa que eu vou colocar no grupo também, para quem se interessa, são os chás, os óleos essenciais, né? Então, é esse olhar integrativo mesmo, né? A base da corrida, a gente está trabalhando dentro do grupo, tá? E não negociem, porque a corrida vai mexer também com esses hormônios, né? Com os hormônios de bem-estar. Então, tudo tem essa relação integral, mais hormonal também. Agora, você sabe que ficou uma dúvida para mim, que me veio agora?
A mulher que faz a reposição hormonal, ela obrigatoriamente vai fazer essa reposição hormonal para sempre ou em algum momento o corpo... Então, a gente tem... Então, pensa, a menopausa é um marco. Depois disso, é a pós-menopausa. Então, a gente vai estar para sempre, porque a gente divide em idade reprodutiva, quando a gente consegue ter filhos, e não reprodutiva. Muitas pacientes querem tentar tirar o hormônio depois de um tempo, mas aí os sintomas voltam. Então, eu brinco que vai até o caixão. Você vai com o hormônio até você estar lá no caixão. Sim, sim. Então, ela não tá... Só praticamente um mês. Depois eu não usava mais anticoncepcional. Eu estou usando um óleo que eu pesquisei muito na internet. Isso faz 3 anos que eu uso. Que é um óleo que é para menopausa. Que é óleo de linhaça, de palmas. Tem vários óleos assim. E assim, eu passava muito mal de calor. Nossa, eu ficava vermelha, eu suava. Aquilo me irritava demais. E ele praticamente para mim, tirou completamente mudou completamente minha vida. Então, assim, isso eu posso continuar usando isso? Ou pode, a gente tem a terapia não hormonal também, para paciente que tem contraindicação absoluta, né? O uso de hormônio, então a gente tem os fitoterápicos também. Estilo de vida também é muito importante. Só que quando a mulher pensa na menopausa, ela pensa principalmente no calor, porque é o sintoma que mais incomoda. É um calor que começa aqui no peito e vai para a cabeça, você quer arrancar a roupa, é aquela coisa, tá todo mundo com frio, você tá pelado. Então, normalmente, quando a mulher não tem esse sintoma de calor, ela esquece de avaliar o resto também. Mas a ausência, né? A gente não dá o hormônio, não tem problema, mas com o hormônio a gente diminui também risco cardiovascular, a gente já tem estudos que a gente diminui o risco de Alzheimer com a reposição hormonal, melhora de dores articulares, que aumenta muito nesse período também, a questão da osteoporose, né? Então, a paciente que não toma hormônio, a chance dela ter uma osteoporose, uma fratura, é muito maior do que aquela paciente que não repõe. Então, assim, os benefícios da reposição são, óbvio, você tem que conversar com a paciente, jamais a gente vai obrigar alguém a usar hormônio, não quero usar, não quero, a gente vai para outras alternativas, mas é importante elucidar e explicar todos os benefícios que o hormônio traz e, tem hipertensão, tá controlada? Dá para a gente usar. Tem o diabetes, tá controlado? Dá para a gente fazer reposição hormonal. A gente tem as contraindicações absolutas. Então, se você teve câncer de mama, se você teve câncer de endométrio, se você teve história de trombose, se você tá com trombose agora, então a gente tem as contraindicações absolutas que jamais vai. Mas os benefícios da reposição são muito altos para a mulher, né? É importantíssimo. E tudo que é novo dá medo. Dá. Né? Tudo que é novo dá medo. A gente brinca um pouco assim, que o mesmo ginecologista que passava anticoncepcional para todo mundo é o ginecologista que não quer fazer reposição hormonal, porque dá câncer. Mas é o mesmo hormônio. Obrigada. Obrigada. Então, é o mesmo ginecologista que não quer fazer a reposição hormonal, sendo que é o mesmo tipo de hormônio, só que com uma dose bem menor. Tchau. Vou fazer uma pergunta. Presidente. Hormônio diferente. Então, o que é? Então, vamos lá. O hormônio bioidêntico, todo hormônio é industrializado, gente. Não existe um hormônio natural. O que é o bioidêntico? A molécula do hormônio é igual à que a gente produz no nosso corpo. Por isso que se chama bioidêntico. Então, a molécula é igualzinha, e aí isso diminui os riscos do que os hormônios sintéticos, que a molécula não é igual. É melhor, exato, é melhor. Mas também depende, né? Então, por exemplo, se é uma paciente que um exemplo, na perimenopausa, tá com fluxo gigantesco, o DIU Mirena vai ser melhor para ela do que a progesterona bioidêntica, nesse caso, porque vai melhorar o sangramento dela. E às vezes até um quadro de anemia decorrente disso e tudo mais. Então, depende muito, é muito individualizado, né? Não é uma receita de bolo. É isso. Não, cada pessoa vai responder. Eu falo assim, e essa questão do hormônio também é legal falar assim, que a gente a menor dose de hormônio com a sua melhora de qualidade de vida. Às vezes com uma dose baixinha,
sua qualidade de vida já melhorou, você tá bem, 90 melhorou. Às vezes você vai precisar de uma dose maior e a gente vai tateando. Então, assim, eu sempre falo, a menor dose de hormônio com qualidade de vida. Qual que é o objetivo final? A sua qualidade de vida, né? Você estar bem. A Mônica teve uma... Fala do seu depoimento aí, Mo. Eu tenho 56 anos. Eu estava desde o ano passado, 2 anos. Eu não sabia se era pressão alta, eu não sabia se o túnel do carpo era a complicação final ou a menopausa. Eu comecei errado, né? Eu comecei com o pressão alta. Fui no cardiologista, cuidei da pressão alta, mas aqueles dois continuaram. Minha mão, eu acordava de madrugada com calor e brava com a mão, porque operei a mão, tirei esses dois. E esse aqui? Esse tá do meio. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Aí eu ia na ginecologista minha amiga. Não, Mônica, então, vamos usar esse primeiro, 6 meses. Vamos usar esse primeiro. Eu de ventilador na mão, aquele verão passado, dois ventiladores tinha. Eu ia trabalhar com a Ju, tinha o ventilador em cima da mesa, gente, era surreal. Cheguei para minha ginecologista em março. Falei assim, não, para, vamos falar, vamos fazer de alguma coisa. Eu tenho um adesivo agora, o silicone. Eu não sei se eu recomendo para todo mundo, mas o negócio faz 2 meses. Outra coisa. Estou plena, gente. Tá pleníssima. Eu falo uma coisa que o pessoal não gosta muito de falar. Até o papel higiênico me irritava, gente. Eu passava e falava assim, ai, esse negócio também. Não problema. Até vontade. Exato. Procure sempre, como ela falou, cada um é um. É qualidade de vida, né? Cada um vai ter uma análise. Você sentaram no agora, assim, não parou na eu comecei com a minha é uma coisa que eu também lido bem com isso, na verdade. Agora, de uns 4 meses para cá, eu comecei a sentir as orientações, né? Eu comecei a perceber uma certa limitação. Então, eu acredito que a falta essa parte do coração, das artérias, tal, porque nós precisamos estar sempre está dando certo. Mas eu sou meio fora da casinha nesse sentido. De alimentação, eu faço atividade física direto, há 15 anos eu estava parada um pouco com a corrida, mas eu nunca deixei de fazer. Eu acho que é só dando um depoimento que sim, eu não tenho. Acho que se eu tenho todo esse controle até hoje, eu tenho essa consciência desse lado de outro, né? Olhar para a vida mais. É o que eu falo, gente, o hormônio não é a solução dos problemas, não. Se a gente não... Mas é o necessário. Não, é necessário, mas... Essa necessidade de realmente esse lado hormonal. Nunca pensei, que eu tenho câncer do europeu, a minha história da família. Minha mãe teve leucemia, mas eu nunca tive de mama. Passou pela minha cabeça, que acho que hoje é a minha vida, é o meu momento, é o que a gente vive, está caminhado com essa coisa da detoxificação do organismo também é importante. Então é isso, eu acho que todas nós, né, umas mais novas, outras já mais avançadas também, passam por esse processo, e é isso, são coisas, procurar ajuda mesmo, desbloquear, né, essa crença que a gente tem de que aconteceu lá, vai acontecer. Não, você é um ser útil, sabe?
história, né? Exato. Sim. Para tomar um hormônio médico também, pelo menos eu fiz muitos exames para chegar. Sim. A gente faz rastreamento. A gente tem que avaliar risco cardiovascular, a gente tem que avaliar. Muito exato. Para depois ver se você está. Exato, com certeza. Eu defendo o hormônio, porque a minha TPM, ela era uma maldição. Uma maldição, eu estava defendendo pra... Sim, eu morria. 8 anos no mês, eu consegui. Eu estava num ciclo horrível. Eu não conseguia, eu estava sem menstruar, eu estava ansiosa, porque eu ia saber que eu ia entrar na TPM, eu ia conseguir fazer as coisas. Aí eu fui no ginecologista e não, vai tomar um anticoncepcional. Agora eu estou vendo. Antes, não. Tá. Não dá. A minha história é muito parecida, assim, eu também tinha com 18 anos, vou fazer 44. Com 18 anos, eu virava uma pessoa em 5 dias, assim, que eu não me reconhecia, assim, depois eu chorava os outros dias do mês por tudo que eu tinha feito nos 5 dias. Você tem ideia. E aí até que eu tive que fazer uma terapia hormonal e organizei todo o sistema e tal. Mas, gente, a mulher, ela é esse ser complexo e maravilhoso, né? Tem muita gente que fala assim, se eu voltasse, eu queria voltar homem, não, eu queria voltar mulher. Porque eu acho que tudo isso é tão complexo, é tão, muitas vezes, difícil, mas o nosso lado feminino, eu acho que é uma das coisas que vai salvar o mundo hoje, né? Então, a gente precisa se conectar com esse nosso lado, né? Entender todas essas nuances, mas a gente cuidar daquilo que a gente pode cuidar. Talvez o hormônio possa fazer uma partezinha por nós, mas a atividade física, a alimentação, o sono e o estresse, só nós podemos fazer. Não adianta você delegar para mais ninguém. Não tem rede de apoio que vai te ajudar com isso. No máximo, uma amiga que corre do seu lado para falar, tá? Então, vamos para um próximo ciclo agora, tá? Repensem de ir com a gente na Night Run, porque a corrida, ela movimenta, ela impulsiona a gente para um outro patamar de motivação e já estou preparando aí o nosso próximo passo, tá? Mando a próxima planilha lá direitinho e praticar, coloca foco e faz você por você. Não tem que ninguém dar a mão, somos todas adultas, né? E vamos agir como adultas, né? Fazendo o que precisa ser feito por nós. Vamos, é maravilhoso. Você falou que a corrida funciona, lembrei que a corrida da mulher teve que tomar. Além de eu ficar deprimida ao extremo, eu não consegui fazer atividade física. Aí eu me senti completamente insuficiente. Sim. Eu nem consegui. Aí, como ela estava super empolgada com a corrida da mulher, eu falei, não, eu tomei o reduto muscular, estava sangrando, porque era a pausa do profissional. Eu falei, não, eu vou. Aí, quando começou a primeira volta, eu estava chorando já, literal. Quando eu falei, quando o remédio. Mas eu falei, vou andando, eu consegui. Andando, é isso, vai andando. Eu só consegui aquilo porque o remédio profissional me manteve na plenitude, mesmo com a dor da cólica. Então, assim, foi maravilhoso. Eu terminei a corrida super feliz. Porque eu não ia conseguir se eu não tivesse tomado anticoncepcional. E a cólica passou? Eu não tive cólica por causa do remédio. Tem muita gente que fala, eu não vou porque eu não corro. Não tem nada a ver, vai andando. Eu fiz a das mulheres também, eu andei. Ela correu. Eu falei, vai com Deus. Eu vim também. É engraçado isso. Meu pai é ginecologista também. Quando eu era adolescente, eu falava assim, nossa, pai, me dá um remédio, tô morrendo de cólica. Ele vai caminhar que passa. É isso. Vai fazer exercício físico que melhor. Pegava aquela cólica, aproveitar, vai tomar cólica, mas aí que é bom fazer educação. Aí que é bom fazer educação física. É isso. Gente, eu quero deixar um convite para vocês também conhecerem a clínica, né? Então, tem eu, que sou ginecologista, né? Tem o meu marido é nutrólogo, a gente tem nutricionista também na clínica. Então, a gente acaba cuidando do paciente como um todo. Então, nosso objetivo é a gente criar uma comunidade lá, né? Então, passa
todos os cuidados. Então, normalmente os pacientes estão lá a cada 15 dias, realmente, porque a gente vê que a aderência ao tratamento é muito melhor quando você está lá, frequente, e aquela sensação de pertencimento também a um ambiente, a uma comunidade. Então, convidando quem quiser, né? Depois eu passo contato, se quiserem, ajudem também. Eu ia pedir exatamente isso. Né? Põe lá no grupo. E normalmente, mulher, a gente tem esses apoios, do hormônio, mas eu falo, o médico do meu marido, ele é muito conservador. Então, é aquele dentro da média, sabe? Está dentro da média que, pra mim, era tudo bem. Ainda bem. A gente precisa deixar tudo no ótimo. Tudo no ótimo. Não, é tudo no ótimo, porque ninguém sabe quando a gente vai pegar uma gripe e vai precisar... a deixa, homem tem andropausa também, tá? Homem, ele não para de produzir os hormônios igual a gente, mas ele tem uma queda de testosterona. E aí o homem começa a ficar depressivo, sonolento, não tem vontade de relação sexual e tudo mais. E é a andropausa masculina, que também tem indicação de reposição hormonal. Parem de julgar os coitados. Lá em cima. Exato. Tem que tratar o marido também. A Patrícia, ela tá online aqui, ela colocou assim, em relação à reposição hormonal, eu tive embolia pulmonar e não poderei utilizar hormônios. Como faço para prevenir alterações quando chegar na menopausa? Acho que é um pouco das terapias... comportamentais, né? Então, toda a questão... Atividade física, alimentação, a questão também de fitoterápicos, a gente tem outras medicações, uma medicação que a gente usa bastante nesse caso são os antidepressivos, porque a gente quer o efeito secundário quando a principal queixa da mulher é o fogacho. Então, o antidepressivo vai melhorar aquele calor, mas a gente tem vários fitoterápicos hoje em dia que agem nos sintomas da menopausa. Mindfulness é importante, treinar a memória, sabe? Sudoku, palavra cruzada. Gente, isso a gente estimula muito a nossa memória também. Aí, falando nisso, a gente vai lançar em breve, em menos de um mês, o Clube da Calma, que é tanto o pessoal pedir, né? No passado, eu fiz o Clube da Calma a Adri vai falar. Eu fiz o Clube da Calma e só que assim como a corrida, mas mais ainda a meditação, é difícil a gente pegar ritmo e constância de treino, só que ela é a musculação do cérebro, né? Então a gente vai lançar o clube de práticas, tá? Pra gente praticar junto, entender o que é, como praticar na vida, tal, mindfulness e atenção plena.